Olá pessoal, eu sou o Caco e vou resolver mais um problema para você. Represente graficamente o vetor diferença D é igual ao vetor V2 menos o vetor V1. Nos seguintes casos. Então tenho todos esses casos, que são 5 casos. Como é que eu vou fazer a diferença? Então, na realidade, nós temos uma soma de vetores. Só que o vetor D, então ele vai ser o quê? O vetor 2 mais o contrário do vetor 1, tá? Então, a gente sabe fazer a soma de vetores. A diferença de vetores, na verdade, é a soma do inverso do segundo vetor. Então, menos V1, na verdade, é mais o contrário de V1, tá? Então, qual é o contrário de V1? Qual que é o menos V1? É o V1, só que no sentido contrário. Então, V2 mais o menos V1 aqui vai ser o quê? É o V2, vou fazer o V2 aqui, tá? E menos V1 eu posso colocar ele para cá, ou eu posso colocar ele aqui também, ó. Então, V1. Então, aqui é o V2 e aqui é o menos V1. Então, pela regra do paralelogramo, né? Paralelo a esse aqui, paralelo a esse aqui. Então, o resultante é esse daqui, né? Na verdade, o resultante é o D, né? Diferença, tá? Outra forma é eu colocar o V2 aqui, tá? Esse é o V2. E o menos V1 eu posso colocar aqui, né? Na ponta aqui, ó. Menos V1. Então, tá aqui, ó. Menos V1. Então, na verdade, não era isso que eu queria colocar, mas tudo bem. Aqui vai dar a mesma coisa pela regra do paralelogramo. Vai dar assim, né? Tá? Eu queria fazer a regra do polígono. Então, vamos lá de novo. É o V2 e o menos V1. Agora sim. Então, começa onde começa o primeiro e termina onde termina o segundo. Então, esse aqui é o vetor D, né? Então, aqui é o V2 e aqui é o menos V1. Tá? Então, o D aqui. Outro exemplo. V2 mais V1. Só que eu quero V2 mais o menos V1. Então, o V2, vou fazer o V1 aqui, para ficar mais fácil. Tá? Então, o V1 para lá. Aí, aqui, como os dois estão terminando no mesmo lugar, é a regra do paralelogramo que eu tenho que fazer, né? Tá? Então, tá aqui, ó. Esse aqui é o vetor diferença. Esse aqui é o menos V1. Agora, e pela regra do polígono? Então, eu vou fazer o V2, tá? E o menos V1, que é que está para lá, eu vou colocar aqui no final do V2. Então, aqui, ó, menos V1. Então, esse é o vetor diferença. Tá vendo? Tanto pela regra do paralelogramo ou a regra do polígono, o resultado é o mesmo. Mais um. V2 menos V1. Então, V2, tá? V2 menos V1 é para lá. Tá? Então, pela regra do paralelogramo, eu vou colocar aqui, ó. Então, esse aqui é menos V1. Então, paralelo, paralelo, e tá aqui, ó. Esse é o vetor diferença. Tá? Pela regra do polígono, então, V2 e menos V1 é para lá. Então, aqui no final do V2, está aqui, menos V1. Então, começa onde começa o primeiro e termina onde termina o segundo. Então, está aqui o vetor diferença. Todos os dois métodos também resolvem do mesmo jeito. Agora, quando eles estão alinhados, ou em sentidos opostos, ou no mesmo sentido, aí eu tenho que inverter e tirar o tamanho de um do outro. Então, aqui, ó, V2 menos V1. Então, V2 continua, menos V1 é para lá. Então, vai ser assim, ó. V2 e esse daqui, menos V1. Então, o vetor resultante, né, o vetor diferença, é esse aqui, ó. Esse é o vetor D. Aí você fala, ah, não, mas ele tem que estar em cima. Não,
eu acho aqui, né, o tamanho vai ser a soma dos dois, mas eu lembro que eu posso deslocar o vetor desde que ele fique na mesma direção e no mesmo sentido e no mesmo tamanho que é. Então, isso aqui é o vetor diferença. E esse caso aqui, V2, e aqui, então isso aqui é V2, e esse daqui é o que? Menos V1. Tá? Então, eu vou fazer a diferença entre eles. Na verdade, o ideal era ter colocado aqui o V1, né? Então, vou fazer de novo. Ó. V2 e o V1 está aqui, ó. Menos V1, né? Menos V1. Então, o vetor resultante é o quê? Começa onde começa o primeiro e termina onde termina o segundo. Então, está aqui. Esse é o vetor diferença. Daqui até aqui. Ok, pessoal? Então é isso aí. Inscreva-se, curta, compartilhe e até a próxima.